não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, acho você Olá, tudo bem? Hoje vamos retomar algumas coisinhas relacionadas à configuração eletrônica e à tabela periódica. Então, por isso, você vai precisar do COC 3 e do COC 4, que é o capítulo 3 e o capítulo 4, respectivamente. Eu vou revisar aqui o diagrama de Linus-Pauling, como é que você faz essas configurações eletrônicas e como que é aplicado isso dentro da tabela periódica. Ainda lembrar e relembrar essas nomenclaturas de famílias da tabela periódica, certo? Que é justamente o capítulo 3 e o capítulo 4. Para você que não entendeu, segue aí. Beleza, então vamos lá. Olhando para cá, eu já desenhei para vocês, já montei para vocês o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling ele é relativamente fácil de montar porque ele tem que respeitar o que cada uma dessas camadas recebe em elétrons. Então a quantidade de elétrons varia justamente por causa das camadas. Esses valores eles não têm nada a ver com a matemática, porque aqui não é uma lógica matemática. Porém, é muito baseado numa conta matemática, porque cada uma dessas camadas aqui vai caber uma quantidade de elétrons. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é a primeira camada. A quantidade de elétrons que cabe nessa primeira camada são 2 elétrons. Nessa segunda camada aqui, cabem 8 elétrons. E quando eu mostro essa existência de subníveis, essas quantidades estão representadas por esses números que estão aqui em cima. Ou seja, se eu tenho um subnível S, o subnível S só cabe em 2 elétrons. Então eu tenho que colocar um S2. No caso do subnível S do P, o S cabe em 2 e no P cabe em 6. Então 6 mais 2 dá 8 elétrons. E assim sucessivamente. 10 mais 6 mais 2, eu vou ter 18 elétrons, é o que cabe no valor máximo nessas subníveis que estão dentro das camadas. Aqui eu tenho 2 mais 6 mais 10 mais 14, você vai ter 32. 2 mais 6 mais 10 mais 14, você também vai ter 32. 2 mais 6 mais 10, você terá 18. E essa última camada aqui você também terá 8 elétrons. Isso aqui é a quantidade de elétrons então que cabe dentro dessas subcamadas. Beleza. Bom, quando os elétrons eles são distribuídos dentro das suas camadas, eles se rearranjam em níveis de energia. Porque esses níveis de energias, eles acabam ultrapassando, em alguns casos, a camada posterior. Então, a cada uma camada anterior tem uma quantidade de subníveis. Esses subníveis podem passar a camada posterior, né? Então, por isso que na hora da leitura que você vai fazer e colocar esses elétrons, você tem que seguir uma sequência não lógica matemática. Você tem que seguir uma lógica de nível de energia, que é essa lógica que está aqui, ó. Que você vai traçar retas, né, nesse sentido, aonde você terá que ler e colocar esses elétrons seguindo essa ordem que está aqui. Então você começa aqui da ponta, vem para o início da setinha, volta para o final da setinha e assim sucessivamente. É essa sequência que você vai seguir. Então o primeiro é o S2, depois o 2S2, depois o 2P6, o 3S2, o 3P6. Muita gente passa do 3P6 diretamente para o 3D10. E não. Depois do 3P6, o que a gente tem? 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10 e 7P6. Então, essa é a sequência. Então, quando aparece uma configuração eletrônica, você tem que ajustar essa quantidade de elétrons e colocar dentro dessa sequência. Então, vamos fazer aqui uma configuração eletrônica. Então, olhando na minha tabela periódica, a tabela periódica ela vai ter uma caixinha, né, ó, essas caixinhas aqui,
estão representando a posição desses determinados elementos. Então, vou pegar ali, ó, um elemento bastante interessante, que é o F, o nome dele é flúor. O flúor, ele tem dois números, o número 9 e o número 19. O que significam esses dois números? Basicamente vai ser assim. Quando aparecerem esses dois números, o número menor deles, dos dois, a gente vai chamar de número atômico. Tá? Então esse número 9 que está aqui é um número atômico que a gente representa pela letra Z, é 9. E o número maior dos dois vai ser considerado como sendo a massa atômica. Então essa massa atômica a gente representa pela letra A e 119. E o que significa ter a massa atômica de um determinado elemento? Então essa massa atômica representa a quantidade de prótons e nêutrons que existem dentro do núcleo dele, e os elétrons não estão inseridos nessa massa porque a massa do elétron é desprezível. Então não tem necessidade de eu colocar a massa de um elétron dentro da massa de todo o átomo, sendo que a massa do átomo está concentrada apenas no núcleo. Beleza? Então, aqui tem a massa. Então, essa massa que está aqui, ela vai representar a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Então, é a mesma coisa que se eu dissesse, ó, prótons mais nêutrons. Tá? Ó, massa é igual a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Esse Z aqui está representando a quantidade de prótons que um determinado elemento possui dentro do seu núcleo. Vou dar uma giradinha aqui, vou dar uma giradinha aqui, isso. Essa quantidade de número atômico aqui está representando a quantidade de prótons que um determinado elemento tem dentro do seu núcleo. Então significa necessariamente, se o Z é igual a 9, o P é igual a 9. Fechou? Bom, agora o que você consegue descobrir a partir dessas informações? Você consegue descobrir a quantidade de nêutrons. Se a massa é 19 e o número de prótons é 9, a quantidade de nêutrons é 10. Certo? Não, porque massa é uma quantidade de prótons mais nêutrons. Então, que número que eu coloco aqui que somado com P dá 19? 10. Então, o número de nêutrons é igual a 10. Agora vamos fazer a configuração eletrônica. Configuração eletrônica em cima de quem? Dos elétrons, né? Então, você vai fazer a configuração eletrônica em cima da quantidade. Mas cadê os elétrons? Cadê? Não tem os elétrons, né? Ah, olha só. Vamos retomar. Você tem os prótons. Os prótons têm carga positiva, eles são chamados de cátions, né? Os prótons têm carga positiva e essas cargas positivas atraem partículas negativas, que estão girando. Então, se você tem uma quantidade de prótons, você tem que ter a mesma quantidade de elétrons girando. Então, significa necessariamente que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Bom, eu falei necessariamente, mas aqui nesse caso, necessariamente. Mas existe a possibilidade dessa quantidade de elétrons não ser a mesma, tá? Existe essa possibilidade, que a gente vai ver logo em seguida. Nesse caso aqui, como eu não estou informando nada, estou dizendo que esse elemento é um elemento no estado fundamental, então a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons. Então, a quantidade de elétrons também é igual a 9. Então, configuração eletrônica, nós vamos fazer em cima dos elétrons. Então, isso aqui, ó, é o que a gente vai fazer a configuração eletrônica. Temos que seguir essa ordem que está aqui. Nós vamos colocar esses 9 elétrons, 2 aqui, depois 2 aqui, depois 6 aqui. Não vai caber todos, se eu só tenho 9. Quer dizer, na verdade, vão caber todos, mas ao mesmo tempo vai sobrar espaço. Né? Não tem problema sobrar espaço, o que não pode é colocar mais do que suporta. Tá? Então vamos lá. Configuração eletrônica do flúor, 1s2. Desses 9 elétrons, eu coloquei 2 aqui. Então, 9 menos 2, 8, 7. Agora você vai colocar 2s2, que aí eu já tenho 4 colocado aqui dos 9, né? E aí você vai colocar aqui, ó, no 6, cabem 6. No 2p6 cabem 6. Mas você só tem que colocar 5, porque você só tem 5. Então coloca aqui, ó, 5. Então você tem 4 mais 5 dá 9, é a quantidade de elétrons que você tem. Então na primeira camada e na segunda camada. Primeira camada tem 2 elétrons e na segunda camada tem 7 elétrons, tá? Então isso aqui é a configuração eletrônica do flúor. Uma coisa interessante aqui para essa configuração eletrônica
é a quantidade de camadas que ele tem. Ele tem duas camadas. E isso representa o quê? Representa a posição dele na tabela periódica. O flúor, ele se encontra na segunda fila. É a segunda fileira, porque ele tem duas camadas. Ó, tabela periódica, aqui tá os gases nobres. São 7 fileiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras. A fileira do flúor é a segunda fileira. Isso significa que todo mundo que está na mesma fileira tem a mesma quantidade de camadas. Certo? Então, como ele tem duas camadas, ele está na segunda fileira. E essa fileira, a gente não chama de fileira, tá? Nós vamos chamar de período. Então, no caso do flúor, ele se encontra no segundo período, tá? Outra coisa também que acontece é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. No caso aqui do flúor, ele tem 7 elétrons na última camada. E como o flúor é um elemento que é chamado de elemento representativo e não um elemento de transição, a quantidade de elétrons que ele terá na sua última camada representa a família que ele se encontra. A família é a coluna. Então vamos lá olhar. O flúor, tá aqui, ó, essa é a coluna que ele se encontra. Essa coluna do flúor está escrita aqui em cima, 7A, né? Ou família 17. Família 17 é quando eu conto todas as colunas. E quando eu separo em A e B, eu estou separando um grupo lá que é A, mais um grupo que é A aqui, e esse grupo do meio que é chamado de grupo B, está escrito na tabela periódica, você pode olhar na sua tabela periódica. Aqui nesse caso, ó, o flúor, ele está na família 7A. Por quê? Porque todo mundo que está na família 7A tem 7 elétrons na última camada. Bom, outra coisa interessante é que esse flúor, ele não é um elemento completo, né? Ele não está completo. Ele tem 7 elétrons na última camada, ele tem que ficar estável. Então, para que ele fique estável, para ele, é mais interessante que ele receba um elétron. É mais interessante que ele receba aqui um elétron para poder deixar essa última camada aqui estável. Isso aqui é muito legal para ele. E o flúor vai fazer com grande facilidade. Ele vai fazer com que todo mundo perca elétron para ele. Ou seja, ele vai puxar elétrons, ele tem essa grande facilidade, tanto que ele é chamado de eletronegativo. É aquele elemento, certo, que tem grande facilidade de ganhar elétrons, ou seja, fazer com que os outros deem elétrons para ele. Ele é bastante eletronegativo. E da tabela periódica ele é o mais eletronegativo. Não existe ninguém mais eletronegativo que o próprio flúor. Tá? Então, isso aqui é o que acontece com o flúor. Ele vai ganhar esses elétrons. Então, quando ele ganha esses elétrons, aqui nesse caso, ele está no seu estado fundamental. Tá? Essa configuração eletrônica aqui é do flúor no seu estado fundamental. Quando ele ganha esse elétron, ele passa a ter outro tipo de designação. Ele deixa de estar no seu estado fundamental e passa para o seu estado iônico. E o estado iônico dele a gente representa por um sinal. Vamos colocar aqui, ó, flúor menos. Aqui está dizendo que ele ganha, né? Os negativos são aqueles que têm a possibilidade de ganhar, eletronegativo. E aí a gente vai colocar o número 1 aqui na frente para indicar a quantidade de elétrons que ele vai ganhar. Um elétron é a quantidade de elétrons que ele ganha, né? Ou que ele está esperando ganhar, né? Algo assim. Então isso aqui é chamado de íon, né? E como se chama-se íon negativo, os íons negativos nós vamos dar o nome de ânions, tá? Então no caso do flúor, ele é um ânion negativo menos 1. Como é que fica o Z dele, o A dele, o P dele? Como é que fica tudo isso? Vai ficar igual, menos a quantidade de elétrons. O restante é tudo igual, olha só. O Z dele é o mesmo. O A dele é o mesmo. O número de prótons dele é o mesmo. O número de nêutrons dele é o mesmo. Porém, a quantidade de elétrons dele não é mais a mesma. Porque agora, como ele recebeu um elétron, ele vai ficar com um elétron a mais. Então, se ele tinha 9, ele passa a ter 10. Então tá aqui, 10 elétrons. E a configuração eletrônica dele, por consequência, também muda. E mudando essa configuração eletrônica, só que legal, ele vai assumir uma configuração eletrônica completa. E quem é que tem as ligações, quem é que tem as configurações completas? Os gases nobres. Então, quando ele assume essa configuração eletrônica, ele passa a ter uma configuração eletrônica igual a um dos gases nobres. Vamos dar uma olhadinha, ó. Configuração eletrônica desse flúor. Agora aqui, ó, um S2,
2s2, 2p6. Então aqui nós temos, na primeira camada, 2 elétrons, e na segunda camada nós temos 8 elétrons. Pronto, a última camada dele está completa, temos 8 elétrons, e no total temos 10 elétrons. Quem é da tabela periódica que também tem 10 elétrons e está completo? Eu vou olhar ali, ó. Olhando aqui dos gases nobres que estão completos, o hélio, o número atômico dele é 2. Então a configuração eletrônica dele é 1s2. A configuração eletrônica do próximo aqui, que é o neônio, o número atômico do neônio é 10. Então 1s2, 2s2, 2p6. É a mesma assumida pelo flúor. Então, ou seja, o flúor, quando fez a sua configuração eletrônica, a partir do momento que ele ganhou o elétron, ele ficou com a configuração eletrônica exatamente igual ao do neônio. Então, essa é a lógica. A gente vai fazer com que os elementos recebam ou ganhem elétrons para que eles tenham a configuração eletrônica completa, parecida com a de um gás nobre. Alguns dos elementos você vai ver que não vai ser sempre assim, mas no geral é assim. No geralzão é assim, tem algumas exceções, mas no geralzão é assim. Se for do grupo A, é assim. Tá? O grupo A vai se comportar assim. O grupo B a gente vai ver que tem algumas diferenciações, mas o grupo A ele se comporta desse modo, certo? Então, olhando para ele aqui, ó, o flúor. Nosso caso aqui é o flúor bastante eletronegativo. Esse cara que está aqui, o flúor, ele está no estado fundamental, e aqui ele está na forma iônica, que ele é chamado de ânions. E se for positivo? E se o elemento que estiver ali for positivo? E agora? O que a gente faz? O elemento positivo ele vai fazer o contrário. O elemento positivo é aquele que vai perder elétrons, tá? Ele perde elétrons, perde essa quantidade de elétrons que está designado lá em cima. Por exemplo, se o cara for, o elemento for mais 3, significa que ele vai perder 3 elétrons. Você tem que fazer que ele perca 3 elétrons. Esses númerozinhos que vão estar lá em cima não vão ser inventados. Não existe variação aleatória. Tá? Essa quantidade de elétrons é designado por cada um deles. Cada um deles ou recebe uma quantidade de elétrons fixa, ou pode variar no máximo de 2 a 3 variações no máximo, mais que isso não. Tá? Por exemplo, no caso do alumínio, o alumínio ele só perde em 3 elétrons. Ele não consegue perder 2, ele não consegue ganhar, ele vai perder 3 elétrons. O ferro, ele tem a possibilidade de perder 2 e tem a possibilidade de perder 3. Professor, eu tenho que decorar tudo isso? Não decora, tá? Eu quero que você entenda que existem possibilidades. E aí, ao momento que você vai construindo toda essa ideia, você vai vendo que sempre vai ser assim e que algumas vezes você vai acabar lembrando sem ter que ficar decorando, tá? Isso vai ser legal, tá? É uma construção que a gente está fazendo, beleza? Bom, para a gente terminar isso aqui e associar com a tabela periódica, a tabela periódica, ela tem toda essa característica. Vamos dar uma viradinha aqui na nossa tabela, ela está meio de ladinho, mas vocês podem seguir na tabela periódica de vocês. Lá naquele canto, começa com hidrogênio. Ó, esse grupo que está aqui, vocês não estão vendo certinho, mas segue na tabela periódica de vocês. Aquele primeiro grupo é a primeira família, o hidrogênio. O segundo começa com o berílio. Esse aqui é o boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, e esse grupo aqui são os gases nobres. Esse do meio que está aqui é a família B, tá? São os elementos de transição. E esses doisinhos aqui, ó, essa fileira verde e essa mais clarinha, elas estão dentro da tabela periódica, bem aqui, ó, nesses 2 pontos. Cada um desses grupos possui, então, um nome correspondente à sua família. Lá no hidrogênio, quando começa com o hidrogênio ele não pertence à família que está embaixo, mas ele está em cima da família. Olha só que maluco. O hidrogênio, ele é o primeiro de uma coluna, mas ele não pertence à família que está embaixo, porque a família que está embaixo começa com lítio. Assim, ó, vou desenhar aqui. Ó, aqui está o hidrogênio. Né? E aqui logo embaixo está o lítio. E logo embaixo o lítio, você tem nosso amigo sódio, Na. Tá, ó. E aí segue nessa família.
O que eu estou dizendo é que o hidrogênio, apesar de estar juntinho ali, ó, ele não pertence à família do lítio. Ele só tem uma característica comum que é comum a todos estes. E aqui está a minha charada. Eu quero que vocês mandem no Clipe Escola dizendo qual é a característica que faz com que o hidrogênio esteja nessa coluna. Ele não pertence a essa família, mas ele tem uma característica que o faz ficar ali. Essa é a minha charada. Mandem no Clipe Escola, quero ver quem acerta. Esse aqui é o lítio e esse aqui é o sódio. Eles têm uma característica de estar ali, certo? Então quero ver quem é que vai responder o porquê que o hidrogênio está aqui. E o hidrogênio ele não é um metal alcalino. O lítio é, o sódio é, mas o hidrogênio não é. Então por que que ele está ali? Quero saber. Próxima família é a família que começa com o berilo, são os metais alcalinos terrosos. Esse grupo que está aqui, ó, que é o grupo do boro, tá aqui, ó. Esse é o boro, carbono, o nitrogênio. O próprio nome da família é o próprio nome do elemento. Então, família do boro, o próximo família do carbono e o próximo família do nitrogênio. Bem fácil essa nomenclatura. Porém, o O, que está aqui, ó, que é o oxigênio, o nome dele, da família, é um nomezinho diferente. Chama-se calcogênios, tá? Calcogênio, a família dos calcogênios. O oxigênio, ele é legal porque ele é um dos elementos mais preciosos que a gente tem na natureza. Nós precisamos de oxigênio e grande parte das moléculas que existem na natureza tem oxigênio. Então ele é essencial para a natureza, ele é essencial. E o oxigênio ele faz parte de uma reação chamada de combustão. Qualquer coisa que faça, que tenha combustão, é necessário oxigênio. Então por isso que todas as reações, a maioria das reações, ele vai estar presente de combustão. Nas reações com qualquer tipo de molécula, sempre vai ter um oxigênio próximo. Dificilmente não vai aparecer oxigênio. Ainda mais quando a gente fala sobre reações de oxidação, que é a ferrugem, é necessário oxigênio. As suas células, você tem células, né? O seu corpo tem células. E aí, o envelhecimento da pele acontece por causa da oxidação das células. Oxidar as células é enferrujar a célula, é deixar com aquela aparência de velho, de velha. A célula vai envelhecendo por causa da oxidação causada pelo oxigênio. E isso acontece por onde? Pela respiração. Quando você respira, entra oxigênio. O oxigênio faz toda a função de trocas gasosas do seu corpo, mas ao mesmo tempo fica uma quantidade de oxigênio dentro do seu corpo. E esse oxigênio vai oxidando as células. É um processo natural. É um processo natural. E aí as células de fora também têm contato com o oxigênio o tempo todo. E esse oxigênio vai envelhecendo as células. É normal, não tem como bloquear isso, é impossível bloquear isso. Você tem como amenizar, passando cremes, né, para diminuir a oxidação das células. É possível, mas o envelhecimento ele é natural e tem que acontecer. E esses são os calcogênios. Né? Os calcogênios começam com o oxigênio, depois você tem o enxofre, o selênio, o tênio, o polônio. Próximos são a família uma das famílias mais importantes e mais curiosas, que é a família dos halogênios, é flúor, cloro, bromo e iodo. De tanto eu falar, você vai decorar. De tanto eu falar, você sempre vai lembrar. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo e iodo. São os principais, tá? E o último grupo aqui são o grupo dos gases nobres. Bom, pessoal, era isso que eu queria revisar com vocês. Eu espero que tenham gostado, eu espero que esse formato que a gente está tendo aqui seja bem legal para vocês. Conto com a compreensão de vocês, que eu estou sempre à disposição e qualquer dúvida me procure, tá? Um beijão, um abraço e até a próxima.